Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito que tá gripado. Ó, São Paulo não colabora, tá bom? Um dia tá quente, o outro tá frio, 15 graus, depois é 30. Minha rinite adora, mas eu vou gravar assim mesmo, não quero nem saber. O editor, de repente, dá uma ajustadinha assim pra não ficar tão ruim, tá? Mas o importante é que tem Cubicast. Eu prometi, vai ter Cubicast toda semana, então vai ter Cubicast toda semana, beleza? Bom, para você que tá caindo aqui de paraquedas, esse é um podcast sobre o mundo Cloud Native, que é um ecossistema que não para de crescer. Às vezes a gente vê um projetinho ou outro importante que você tá usando no seu sistema morrer, sim, mas o que importa é que continua crescendo. E continua um desespero pra gente aprender tudo. Então, esse podcast foi criado e é mantido pela GetUp. A GetUp que te ajuda na sua jornada Cloud Native com Kubernetes e etc, né? O que mais tem aí. E a gente está focado em segurança para Kubernetes. Se você está olhando para isso, vem falar com a gente, tá bom? Se você não está olhando, é mais urgente ainda você conversar, tá bom? A gente está fornecendo para vocês e te dando a oportunidade de entrar num projeto piloto, num projeto no estágio inicial de imagens hardenizadas para containers. Quer saber um pouquinho mais? GitHub.io/0CVE. Você vai aprender um pouco mais sobre isso, entender, fala com a gente e, de repente, eu apareço nessa reunião com você, tá bom? Bom, sem mais delongas, hoje eu vou conversar e coloquei até uma luzinha aqui, olha, que é o máximo de verde e de saudável que eu consigo nesse projeto aqui, tá bom? Eu não tô tomando Coca-Cola porque tá cedo, porque nosso convidado tá em outro fuso horário, em outro continente até. Flávio, por favor, conte para o mundo quem é você e vamos começar esse bate-papo. Então, eu tô na Irlanda, né? Quem já viu a Irlanda, ou já morou na Irlanda, já passeou na Irlanda, sabe que o cenário padrão aqui é o verde, né? A Ilha Esmeralda não é à toa, é pela cor verde, que não interessa se é verão ou inverno, tá sempre verde. E eu tô geralmente aqui na floresta gravando uns vídeos para compartilhar um pouquinho de conteúdo de sistemas distribuídos no Instagram, TikTok, YouTube, X, enfim, por aí. Mas só para embasar, qual é o embasamento que eu tenho para falar sobre esse tipo de assunto, né? Eu comecei minha carreira em 2008, foi há 17 anos trabalhando com desenvolvimento de software profissionalmente, e eu comecei naquele legadão que hoje em dia, talvez quem tá começando nem sabe o que é. Aquela época foi pré-front-end, pré-back-end, pré-DevOps, você fazia tudo. Você era só desenvolvedor e era isso. Aquele Javazão JSF, JE, né? Que a gente estava acostumado. E, assim, eu vim trabalhando com Java há muito tempo na minha carreira. Tive, então, em 2014, um pouco mais de exposição com diversas linguagens. Foi onde eu me tornei um pouco mais agnóstico, tecnologicamente falando, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto de Pesquisa, em Campinas. Eu trabalhava em Brasília, mas esse instituto é de Campinas. E acabou que eu comecei a abrir um pouquinho mais os meus olhos para os fundamentos e as teorias, né, de computação como um todo, aonde eu aprendi mesmo que tecnologia, linguagem de programação é só um meio de você atingir o seu objetivo. E aí eu comecei a tentar, então, me especializar um pouquinho mais no que envolve ali os conceitos e o que você está fazendo, do que realmente me aprofundar tecnologicamente em uma linguagem de programação específica. Em 2017 eu mudei aqui para Irlanda com uma oportunidade de trabalho e em 2022 foi aonde eu atingi o meu objetivo que eu tinha de carreira, então, que era trabalhar com sistemas distribuídos em larga escala mesmo, sistemas críticos, aonde eu tivesse aí realmente contato com tudo que eu vinha estudando e pudesse colocar em prática o meu conhecimento. Apesar de que eu cheguei na empresa que eu cheguei como engineering manager e não como desenvolvedor, então eu acabo não colocando muito a mão na massa, mas eu tenho ali um pouco de contato com decisões, ajuda muito ter esse tipo de conhecimento para você ter uma empatia e uma conversa ali no mesmo nível com o pessoal da engenharia, onde você consegue ser visto ali como alguém que está contribuindo no mesmo nível e não só tomando uma decisão ali sem um embasamento, né? Uhum. E aí tô aí, hoje em dia, trabalho numa empresa de HCM, né, Human Capital Management, é o maior player que tem aí global. A gente é uma plataforma
plataforma que roda, no último ano a gente rodou 1,5 bilhão de integrações, considerando que uma integração pode ser uma folha de pagamento de uma empresa com 1 milhão de colaboradores, que é o nosso maior cliente. Então, assim, muita coisa que roda, não é só folha de pagamento que roda, você tem ordens de compra, então, por exemplo, um hospital que tem que comprar medicamento, que tem que autorizar uma cirurgia, passa também, porque a gente também é finance, então é crítico. Se você, assim, as nossas SLAs têm que ser cumpridas à risca, porque a gente não só está impactando ali o pagamento de uma pessoa, mas também a vida de uma pessoa que está esperando uma cirurgia no hospital. Então, assim, aonde eu queria chegar, e é onde eu tô, e agora eu fico tentando aí distribuir um pouquinho de conhecimento, né? Para ver se as pessoas abrem um pouquinho o olho para a maravilha que é trabalhar com sistemas distribuídos em larga escala. Massa, muito bom. Tá bom. Sistemas distribuídos. Bom, eu que sou só um chapeiro, né, na sua hamburgueria, eu queria entender primeiro com você o que seriam sistemas distribuídos, para a gente poder nivelar todo mundo aqui e a gente partir pro bate-papo. Isso eu acho que assim, eu digo que é polêmico porque chega muito, quando eu tô falando sobre sistemas distribuídos, pessoas falando que o meu conceito de sistemas distribuídos está errado. Mas muita gente confunde, né, conceitos de o que são sistemas distribuídos com computação distribuída, com paralelismo, com multithreading. Não é você distribuir um processo, necessariamente. Sistemas distribuídos é quando você tem mais de um sistema, né, dois ou mais sistemas, geograficamente ou não, distribuídos, atuando com um objetivo em comum. Por exemplo, se você tem um front-end que está ali rodando num container, um back-end está rodando em outro container e um banco de dados que está rodando em outro container, por mais que eles estejam ali, provavelmente ali no mesmo cluster, enfim, eles são um sistema distribuído, porque envolve ali rede, envolve vários aspectos de comunicação de dados, onde está trafegando, você não tem ali tudo num blocão só e tá compartilhando só a memória ali, os objetos, as informações em memória. Então você já está num sistema distribuído, por mais que ele seja simples, você não tem as complexidades aí de que grandes sistemas eles realmente têm. Tá bom. Então, separou um pouco o sistema, já é distribuído. Na teoria, sim. Tá bom. O que eu mais escuto é por onde começar, assim, quando eu cheguei para trabalhar com um sistema distribuído, ou tô planejando distribuir o meu sistema, né? Tem um monolitão gigantesco e a gente vai começar a quebrar, né? Então vamos começar a distribuir nosso sistema. A primeira questão que todo mundo vai falar é, quais são os requisitos, né? Que a gente precisa pegar e para a gente poder planejar isso e arquitetar isso aí. Mas a questão que fica para mim para iniciar, quais são esses tais requisitos? Quais são os requisitos mais importantes que eu deveria coletar, talvez com o pessoal de produto ou com quem está imaginando se o sistema não existe, ou coletar com o sistema que já existe para o V2, né, que eu estou fazendo? Eu acho que, assim, é muito aí que vem, né, eu acho que a beleza, né, da nossa área de engenharia de software, que tudo é muito subjetivo, né, não existe uma fórmula para você distribuir um monolito, né. A gente tem várias técnicas, por exemplo, você pode simplesmente transformar o seu monolito como uma primeira fase num monolito modular, onde você separa módulos ali, por mais que você se mantenha no monolito, você vai ter ali, arquiteturalmente falando, módulos isolados, onde os componentes só têm dependências entre aquele módulo ali, e aí você consegue então separar por domínio, por exemplo, se você tem um e-commerce que é um monolito, você consegue fazer o módulo de carrinho de compras, consegue fazer o módulo de checkout, enfim, e vai fazendo esses módulos, onde você já tem pronto aquele núcleozinho ali, onde você consegue depois dividir para um microserviço, enfim, separar. Ou você pode fazer também, como por exemplo, onde eu trabalho, a gente tinha um monolito muito grande, e a gente foi separando direto os domínios para microserviços. Ou seja, por exemplo, a gente tinha uma parte como se fosse um API Gateway ali dentro do nosso, seria o parte de roteamento de distribuição de responsabilidade dentro do nosso monolito. A gente separou isso num API Gateway e colocou na frente desse monolito, onde a gente conseguia então já deixar preparado, a partir do momento que o tráfego vinha, a gente conseguia falar, vai vir para o monolito. Quando a gente começar a separar os domínios, a gente já vai começar a apontar pedaços do tráfego para esses domínios novos em microserviços que a gente está fazendo. Então, eu acho que vai muito da necessidade e da criticidade do que a gente está trabalhando ali, né? Eu acho que o principal, na minha opinião,
eu acredito que as coisas têm que a arquitetura emerge da nossa necessidade, né? E não o oposto. Você não cria uma arquitetura para tentar abraçar o mundo, mas ao contrário, vai evoluindo. Você naturalmente vai começar com um monolito, vai chegar em algum momento que você vai ter que separar. Se você já começar a tentar mapear todos os domínios do seu problema, você tentar mapear tudo o que vai acontecer, você vai provavelmente perder o time to market do seu produto, a não ser que você tenha dinheiro infinito e você não se importe com o seu mercado, e você vai acabar, provavelmente, gerando uma entropia tão grande, porque daqui a 6 meses o seu problema pode mudar, o seu negócio, o que você está atendendo pode mudar, você teve que pivotar uma coisa ou modificar outra, e você vai acabar com o mesmo problema, tendo que refatorar os seus microserviços e toda a sua arquitetura ali de sistema distribuído, porque você não conseguiu mapear nada inicialmente. É por isso que nasceu a metodologias ágeis e tudo mais, porque eu acho que o mercado, né, os negócios evoluem muito mais rápido do que evoluíam antigamente, onde você tinha ali 5 anos para desenvolver um sistema de uma empresa que era praticamente toda ali analógica e tudo mais. Então acho que por isso que a gente tem que acreditar que as coisas vão emergindo e você vai adaptando de acordo com a necessidade, tendo ali preparado toda a sua fundação tecnológica, né? Entendi. Isso também seria uma dica para quando o sistema não existe, ou às vezes até quando vai passar para um V2 assim, eu vejo umas pessoas tendo muitas ideias, muito planejamento, assim, né? Não que eu seja a favor do único metodologia que funciona, que é o Go Horse, mas eu sempre tenho um medo, né? E queria te perguntar como escapar do over-engineering. Porque eu começo a planejar 1000 coisas, eu começo a ter 1000 ideias, né? Então, se tiver esse erro, se tiver aquele problema, como escapar disso, como escapar daquilo, e a gente tá fazendo um negócio gigantesco, né, para um e-commerce, sei lá, que a gente nem sabe se vai ter tanto acesso quanto a gente planejou mesmo, sei lá. Sim, eu acho que o over-engineering, né, talvez ali no mesmo, como a entropia né, você acaba, eventualmente, eu acho que é o caminho natural de qualquer aplicação chegar a um nível de complexidade e, assim, que fica praticamente insustentável em algum ponto ali da maturidade desse projeto. Acho que é muito difícil você encontrar um projeto legado aí de anos e anos que não tenha ali uma complexidade muito grande. Acho que isso é inevitável. E aí, eu acho que o over-engineering, né, que geralmente você encontra pessoas que têm ali, são muito teóricas e elas tentam aplicar todos aqueles conceitos que elas, enfim, aprenderam ou elas acreditam que seja certo de cara, antes de encontrar o problema, você já está tendo essa entropia ali de começo. Então, o ponto de partida já é muito burocrático, já é muito complexo. Que por exemplo, no Java, eu não sei como é que é atualmente, eu parei de programar em Java, talvez, sei lá, 2015, não sei. Mas a gente tinha muitos, a orientação a objetos tem muito contrato, né? Você tinha uma interface para isso, uma interface para aquilo, que deixa, de certa forma, as coisas amarradas, você não consegue sair muito do padrão, mas você já tem uma entropia de cara. Para você instanciar ali, você criar a sua aplicação, você já tem ali um esqueleto ali muito complexo para programar. E eu acho que quando você expande esse over-engineering para a sua plataforma em geral, ou seja, por exemplo, eu já tô pensando em escalabilidade horizontal de cara, eu já estou pensando em sharding de cara, que a escalabilidade horizontal seria ali você ter várias instâncias, para quem não saiba, são várias instâncias do mesmo serviço, onde você consegue colocar ali na frente um load balancer que vai jogar e distribuir ali a carga, ou o sharding seria você distribuir o seu banco de dados para aguentar uma carga. Tem que ser um sistema muito, muito, muito complexo para você precisar de um sharding. Assim. Se você está criando aí na sua casa o seu micro SaaS usando Vibe Coding, você vai precisar de muito cliente para você precisar de um sharding. Talvez até para você precisar de uma escalabilidade horizontal. Talvez você não precise. Um dockerzinho ali vai resolver o seu problema para você colocar ali, às vezes um serverless, alguma coisa, vai resolver o seu problema. Então eu acho que é legal para brincar, é importante saber, eu acho, porque você sabe para onde pode chegar, mas ninguém precisa implementar isso de cara, assim. Eu acho que você tem que resolver o negócio de cara. E o que as pessoas, eu acho, não entendem muitas vezes, a gente que é técnico, eu com o meu chapéu de programador, é difícil da gente entender, é que
o negócio precisa gerar valor. E você não está num ambiente de pesquisa, um ambiente universitário onde você está ali experimentando, é um laboratório, né? Você tem que gerar valor o mais rápido possível, porque esse valor, esse dinheiro vai pagar o seu projeto, e aí é um ciclo onde vai iterando, e aí sim, eventualmente, quanto mais valor você gerar, mais interessante tecnologicamente vai ficando o seu problema, porque você tem que atender cada vez uma demanda maior, né? Tá bom, a gente tem falado bastante, e talvez não só aqui no Kubecast, a gente passou por alguns episódios sobre isso, né? Sobre essas soft skills e como o técnico, não só o desenvolvedor, mas o técnico em geral, precisa entender do negócio. E você citou agora sobre isso, sobre entender e gerar valor. Mas aí, eu até fui pesquisar aqui o que seria, eu tava tentando pensar o que seria o contrário do over-engineer, que seria o under-engineering, né? Seria o outro lado do espectro, fazer tudo muito simplão, né? E que talvez para qualquer novo passo que você for dar, você tem que recomeçar do zero, porque não dá pra... isso aqui não dá pra evoluir, sabe? Então, talvez você, que agora tá nesse cargo mais gerencial, tem que pensar muito mais nisso, que tem os prós e contras aqui, né? Então, beleza, eu vou fazer em Java aqui, mas, pô, galera, já vamos fazer, no mínimo, num Spring, num Quarkus, pra gente não ficar tão pra trás, porque... daqui 2 anos, quando a gente for pensar, né, sei lá, num V2, a gente tem que ser possível ir para um V2. Como você pensa sobre essa questão? Exatamente. Eu concordo. Eu acho que, assim, a manutenibilidade, inclusive, né? Eu acho que, muitas vezes, quando a gente está começando um projeto, às vezes você quer começar a entregar rápido, mas, assim, existem também as boas práticas, né? De manutenibilidade, principalmente. Quando a gente está começando ali, você sabe que você não vai ser a última pessoa e a única pessoa a tocar naquilo ali, né? Eu acho que isso tange até em escolha tecnológica. Como você falou, você vai começar um Java, você vai começar usando um Spring, usando um Quarkus, e aí vem a pergunta, você vai usar um Java? Você vai usar um Scala? Você vai usar um Node? O que difere, né? Por que eu vou escolher uma ou outra? Eu tenho que pesar qual que é o negócio, qual que é o escopo do que eu estou fazendo, se linguagem X ou Y é melhor. Eu tenho que pesar para o mercado em que eu estou, qual que é a disponibilidade de pessoas, de profissionais, né, que tem para eu contratar, porque muitas vezes, eu vou citar um exemplo, uma empresa antes que eu trabalhava, a gente era uma empresa bancária, era tudo em Java, e aí uma pessoa resolveu fazer um serviço novo em Clojure. E essa pessoa ficou ali, ela era dona do projeto, porque ninguém queria mexer no Clojure, e um dia ela saiu. E aí precisou adicionar novas funcionalidades no Clojure, e eu lembro que meu chefe me chamou para reunião e falou, então, Flávio, seguinte, a gente tem um projeto em Clojure aqui que ninguém quer tocar. Você não tá afim de tocar, não? Não quer tentar resolver, não, o problema? E assim, eu sempre gostei desse tipo de desafio. Eu adoro, assim, eu sempre fui conhecido pelo apagador de fogo, assim. Eu sou, tipo, se fosse futebol, eu era o volante ali que tá correndo pra todo lado do campo, assim, eu adoro isso, assim. Porque eu tô sendo remunerado pra ter aquele tempo de ramp-up, né, de aprender, e fica cada vez mais fácil. É igual aprender a falar outras línguas. Quanto mais língua você fala, mais fácil fica de aprender outras, porque você entende as nuances ali, os conceitos, o que é no caso a programação funcional, orientada a objeto, enfim. E aí eu fui dar manutenção, eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Acabou que eu consegui, porque quando você tem um código pronto, você meio que vai ali debugando, entrando nas funções, vai copiando uma coisa, copiando outra, e aí você acaba conseguindo chegar lá. Mas... assim, eu acho que isso é um ponto, né? Voltando. Eu acho que isso é um ponto em que a gente tem que prestar atenção. Qual que é o mercado que eu tenho de desenvolvimento? E aí, depois que você faz a sua escolha tecnológica, com certeza você tem que ter as boas práticas definidas ou pelo time, se você já tiver, ou por você mesmo, e baseado no mercado. O que o mercado usa? Se o mercado está usando Spring e Quarkus, é porque eles já estão ali em produção. Muitas empresas têm códigos em produção que usam esses frameworks. Então, por que eu vou inventar de usar uma coisa que eu faço dentro de casa, ou um novo que está em beta, que está em release candidate, que a gente nem sabe qual que vai ser a performance dele no mercado, quando estiver ali in the wild, né, na natureza selvagem. Então eu acho que tem que pesar, né? A gente tem que pesar. Né? A gente vai tentar fazer tudo go horse, mas a gente vai tentar sempre ter uma boa fundação para você conseguir ir aumentando. É igual o cara que constrói uma loja sem nenhuma fundação e quer fazer o segundo andar e a casa cai. Se você quer fazer o segundo andar, sabe que pode chegar no segundo andar, você tem que deixar ele no minimamente estruturado para você ir subindo o prédio, né? Eu sempre fui um cara mais de infraestrutura, né? Sempre tive ligado mais a isso. E eu sempre vejo que times de desenvolvimento têm um desejo por criar mais sistemas em mais linguagens,
né? Então, tipo, ainda mais agora que parece pra mim que tá mais simples, assim, você colocar em produção, e às vezes você tem essa oportunidade. Mas essa questão que você levantou, pra mim sempre foi a principal. Como que eu vou ter no meu time 5, 10 pessoas que sejam especialistas em 5, 10 linguagens diferentes, né? Então, o que eu vejo é que normalmente empresas mais maduras vão ficando, né, com times mais maduros, vão ficando com seus sistemas, cada vez vai afunilando mais, e eles vão ficando com 1, 2 linguagens ali, e aí eu sei que vai ter alguém que vai falar, mas olha o Netflix aqui, você não é o Netflix, tá? Essa mensagem é pra você não é o Netflix, esquece isso, tá? Você não é o Google só tem o Google. Ou a Globo.com, né? Eu acho que a Globo.com também tem essa diversidade. Para com isso, você não é essa, tá bom? Mesmo você que tá trabalhando no Netflix, você não tá trabalhando em todos os times com todas as linguagens. Provavelmente o seu time, que representa ali uma empresa, exatamente, uma bolha, ela tá se afunilando ali, né? E essa normalmente é a questão, tipo, como é que eu vou arrumar gente o suficiente, com esse conhecimento suficiente? Porque mesmo que eu não sou desenvolvedor, tá bom? Então você tem mais a resposta, que mesmo bons desenvolvedores ainda levam um tempo para ganhar uma maturidade numa nova linguagem, certo? Como fazer isso numa escala e na empresa que precisa continuar entregando? Pois é, né? Eu penso assim, a gente lá, nossa stack é Scala, né? A gente usa Scala em todos os serviços ali da nossa plataforma. E essa migração, eu não estava na empresa quando aconteceu essa migração do Java para o Scala, que foi sair desse monolito para os microserviços, foi já uma migração de tecnologia também. Mas conversando com a galera que está lá há muitos anos, galera que está lá há 10 anos, enfim, eles falam que essa migração foi, assim, muito dolorosa. Porque o Scala roda na JVM, ele roda ali muito parecido com o Java. Se você quiser escrever um código Java-like no Scala, você vai conseguir, mas não são os paradigmas que você deveria usar no Scala, porque Scala é uma linguagem funcional, você tem que usar um paradigma funcional. E foi muito doloroso, até os primeiros microserviços que foram migrados tiveram que depois ser refatorados, até reescritos, porque eram microserviços mal escritos, com muito problema, e até todo mundo ali adquiria essa maturidade. A partir do momento em que agora a gente tem uma comunidade muito grande de Scala dentro da empresa, onde os times de plataforma, em grande maioria, são Scala, apesar de ter uma coisa ou outra em Java, a grande maioria dos times de plataforma usam Scala, você tem uma comunidade muito grande, você tem treinamentos muito bem consolidados internos de Scala, que foram escritos e feitos, onde você tem ali aquelas pessoas ainda trabalhando na empresa, e você consegue contratar pessoas que talvez tenham ali, assim, é muito difícil você achar um desenvolvedor Scala no mercado, geralmente são as mesmas empresas que os desenvolvedores ficam rodando, e chega uma hora que você tem que sair desse ciclo vicioso e trazer alguém de fora, você precisa de uma pessoa, um sangue novo ali, né, para contribuir e gerar um pouco de diversidade nesse ambiente. E aí você tem acho que a gente já tem uma cultura tão bem estabelecida de questão de melhores práticas, de padrões, e de como ser feito, que essa pessoa consegue ali absorver essa cultura ao passar do tempo sem sofrer demais. Mas isso porque a gente tem uma comunidade muito grande e ativa na empresa de Scala. Eu acho que se a gente tivesse um pouco uma diversidade, por exemplo, se a gente tivesse gente usando Kotlin, se a gente tivesse, já daria uma dividida, e aí vai ficando um pouquinho mais difícil, porque as pessoas não têm necessariamente aquele suporte, os projetos que são, às vezes, aquelas bibliotecas comuns, ou aquelas coisas comuns, onde um aproveita do outro, você consegue, às vezes, quando vem, por exemplo, você citou aí a parte da segurança, né? Que vocês estão com o projeto piloto. A gente, agora, recentemente, a gente trabalha com o governo federal dos Estados Unidos e tem todo o FedRAMP lá que eles têm, que são uma vulnerabilidade super estrito, né? Você tem muitos poucos dias para você conseguir resolver. É um problemão, assim, envolve muito, muito trabalho. Como a gente tem times de segurança e times, e essas bibliotecas são abstraídas já do pessoal de Scala, que você consegue, a partir do momento que você tem uma pessoa corrigindo, a outra pessoa que você consegue só ali absorver aquela biblioteca, aquela dependência e fazer uma alteração simples no código, mas é assim, uma pessoa muda, aquele time ali responsável muda, que é responsável por aquela dependência, e todo mundo consegue absorver. Por quê? Porque você está compartilhando a tecnologia. Não é assim, se o meu time dá conta de fazer em, bolinha Y tecnologia, eu vou ser feliz porque tem 10 pessoas aqui que entendem dessa tecnologia. Talvez você consiga no dia a dia, mas quando chega aquele projeto pesado, aquela demanda pesada mesmo, você vai sofrer. E vai sofrer por uma escolha que o seu time teve.
por mais que você precise do suporte da empresa, só o seu time tem aquele conhecimento. Então, por que não você absorver ali a cultura da empresa, né? Se você está trabalhando ali e vai transformar o seu dia um pouquinho melhor, porque por mais que não seja a sua linguagem favorita, mas vai facilitar o seu dia, vai tornar seu trabalho talvez menos pesado, né? Bom, foi até um bom ponto você levantar, obrigado por a gente falar aqui de segurança, que eu posso fazer um pouquinho mais de jabá aqui, não pula essa parte, você, porque às vezes as pessoas têm uma falsa sensação ou elas esquecem de que os problemas terão que ser resolvidos e que os problemas acabam se repetindo dentro da empresa. Pela GetUp ser estilo uma consultoria, então a gente sempre está olhando para as empresas de um sentido mais holístico, né? Então a gente está vendo o cluster da empresa e tudo mais. E a gente vê que os problemas vão se repetindo, né? Então, às vezes, uma comunicação interna já resolve. Olha, o cara do outro time já resolveu esse problema. É só você utilizar, né? A nossa ideia é justamente essa, né? Tipo, olha, a gente fornece para você uma imagem base já hardenizada. Então, você usa Scala? Olha, tem uma imagem base de Scala aqui e todo mundo da empresa usa. Parece que as pessoas olham para isso como uma coisa ruim, tipo, a empresa toda usa Scala, que saco, a gente não é inovador. Não é isso. Você pode ser inovador, você pode continuar caminhando grande como todo mundo, junto com o seu time. Provavelmente você vai chegar mais longe e mais rápido, porque todo mundo tá quebrando a cabeça naqueles mesmos problemas, vocês podem reutilizar e aprender o que o coleguinha quebrou a cabeça, o que o Morrum teve que resolver, você não vai ter que passar pelaquilo. Outras aplicações não vão ter que passar pelaquilo, né? Você vai poder compartilhar ali dentro. Exatamente. E isso não é um problema até que é. Então, assim, por exemplo, a gente teve, todo mundo do universo da JVM aí, teve, não sei se foi esse ano, talvez ano passado, teve um Zero Day do Log4j. Pois é. Então, assim, pra quem não sabe, Zero Day é quando, de repente, descobrem uma vulnerabilidade de uma dependência que provavelmente muita gente vai ter, ou não, mas enfim, de uma aplicação, e não existe um fix, porque até então não se sabia da vulnerabilidade. E no caso do Log4j, foi uma vulnerabilidade crítica, enfim, e todo mundo teve que correr atrás do rabo pra resolver esse problema, porque era crítico. E acho que, sei lá, 90% do universo Java, JVM, usa Log4j. Então, assim, é o tipo de coisa. Imagina se você tem umas tecnologias tão distribuídas e aí você precisa todo mundo correr atrás de um problema que é similar, e se todo mundo compartilhasse ali os mesmos recursos, você conseguiria resolver num ponto e resolver para todo mundo, né? Então, acho que, assim, pode ser que você passe 5 anos na sua empresa, não tenha nada disso. O dia que aparece, pode ser uma vulnerabilidade que vai ser descoberta exatamente num sistema da sua empresa, e aí já era. E aí você tem aí um grande problema, seja jurídico, seja financeiro, seja os dois, né? Aqui no Brasil ainda talvez as regulações, eu acho que existem em todos os lugares, né? Eu já li sobre o FedRAMP aí e é bem complexo, mas a gente tem a LGPD aqui, a gente tem mais um monte, o PCI que vale para todo mundo, vale aqui também. Eu acho que aqui no Brasil o que a gente não tem muito é uma punição tão grave quanto vocês têm aí na Europa, nos Estados Unidos. As punições são muito mais severas, assim, né? Eu acho que tem sempre alguém de olho, né? Se é auditor, aí deve ser legal, né? O auditor chega e pá, o mundo caiu. O auditor tá aí. Tem trabalho. Eu sempre lembro do Lobo de Wall Street, quando chegam os auditores lá no filme, né? E eles jogam eles numa sala e desce o ar-condicionado nos caras. Exatamente. E assim, eu ia falar que eu não sabia o que era um CVE, né? Que são ali a catalogação ali das vulnerabilidades, até eu vim para Irlanda, porque nos sistemas que eu trabalhei no Brasil, a gente não fazia scan de vulnerabilidade em aplicação. A gente simplesmente fazia aplicação e tava lá. Uhum. E aí, depois que eu vim para cá, que todas as aplicações que eu trabalhei, a gente tinha ali a gente tem todo esse cuidado em verificar CVE, tá corrigindo ali as vulnerabilidades com um SLA até às vezes um pouco puxado, assim, e a gente tem que corrigir porque, enfim, se você está trabalhando com um sistema que está aberto ao público, principalmente, né, você tá vulnerável. E mesmo que você não esteja, a gente tem ali que o Zero Trust, né, que seria ali o suprassumo
da segurança quando você está trabalhando em sistemas mesmo internos, aonde por mais que você esteja numa VPN, numa VPC, ou, enfim, uma arquitetura onde você está só dentro de casa, você não pode confiar em ninguém, porque você tem que acreditar que aquele sistema que está conversando com você pode sempre estar infectado, pode ser malicioso e pode estar se passando pelo sistema que realmente seria o seu upstream para você, enfim, ser atacado. Então, é uma coisa que eu não tinha esse tipo de consciência antes de trabalhar em um mercado realmente fortemente regulado, né? Sim. E até tem aumentado muito a quantidade de ataques de supply chain, né? Onde a gente, né, você falou do Log4j, né? Recentemente eu li alguns, e isso é um mar, né? Quando a gente começa a entrar nesse negócio de segurança aí, é um novo mundo que se abre, então meu feed é só disso, assim. Mas recentemente eu até compartilhei alguns de ataque de supply chain dentro do GitHub Actions. Então, olha, tipo, é um pedacinho num pedacinho do seu sistema, que parece, tipo, não, mas isso nem é meu código, mas faz parte do seu sistema. E olha, eu acho que esse ataque, alguns ataques eu acho que o cara mereceu, sabe? Eu costumo dizer que, tipo, eu não dou 2 voltas na tranca da porta da minha casa, né? Porque eu acho que se o cara já conseguiu passar o portão, passar a primeira porta, o cara chegou naquela porta ali, amigão, não tem mais nada que segure esse campeão. Não é dar 2 voltas na chave. Nada vai barrar ele, Ai, não. O cara vai chegar ali, puta, deu 2 voltas, vou ter que voltar. Esquece, essa casa eu não vou conseguir. Porra, não é isso que vai barrar o maluco. Exatamente. Né? Então, tipo, alguns ataques eu acho que o cara mereceu. Ele mereceu pegar seus secrets. Esse que ficou famoso... Fez por onde? Esse se chama DJ Actions, que é muito bom porque, tipo, o gênio pegou e ele esqueci a palavra que em segurança fala, mas ele exportava os seus secrets pro log do GitHub Actions. Então, mesmo um repositório privado, o GitHub Actions estava rodando lá e o log do GitHub Actions estava lá e nesse log estava exposto as suas secrets. Então, é de uma simplicidade quando a gente explica, mas é de uma genialidade de quem pensou. Com certeza. E geralmente é assim, né? O cara pensa exatamente no que ninguém pensou, uma coisa, às vezes uma gambiarra tão grande que ninguém nunca pensa em fazer algumas coisas assim, que ele vai conseguir ali expor, né, uma vulnerabilidade ou outra, assim. Exato. É muito doido. E a gente, entrando nesse jogo, a gente não tem sistemas distribuídos, acabam que a gente tem tantas peças que é complexo você ter visibilidade sobre tudo isso. O que eu mais encontro é sistemas distribuídos, mas que ninguém sabe exatamente como é o sistema por completo. Ninguém tem uma visão, né, um mapa da aplicação, um mapa do ambiente, do workload todo, como ele funciona. É difícil você ver alguém que tenha isso, né? Um service map completo. É complexo. Assim, eu acho que tem um conceito, né, que se fala que são holarquias, né? Que você tem... uma holarquia seria o seu sistema distribuído, que ele é composto por holons, que são unidades autônomas ali, semi-independentes. Ou seja, ela consegue funcionar de certa forma independente e, de acordo com os contratos estabelecidos, você tem ali interações com o mundo externo, outros holons ali. E você, quando está trabalhando no seu sistema distribuído, geralmente você não vai ter, exatamente como você falou, você não sabe o que está acontecendo em volta, você é responsável por uma parte pequena do todo, e você tem que garantir que o seu holon ali, né, a sua entidade semi-independente, ela é robusta, ela é segura, ela é resiliente, ela é escalável, e você tem que confiar que os outros holons vão estar ali, porque é um contrato estabelecido, que eles vão estar ali para você, então, conseguir interagir um com o outro. E essa é a beleza, assim, eu acho que esse é o mais divertido de trabalhar com um sistema grande, né, um sistema complexo. Porque você acredita, você tem que fazer o seu trabalho bem feito, e você tem que acreditar que as pessoas que estão fazendo o trabalho delas também estão fazendo o trabalho bem feito para tudo funcionar. Se uma coisa quebrar lá na frente, o seu está funcionando, mas ninguém está entregando o que tem que ser entregue. Então a responsabilidade é de todo mundo, né? Tinha um programa, eu não sei se ainda tem, talvez tenha, lá no Google, que a pessoa tinha oportunidade, que eu acho que era do programa de SRE, né? Que a pessoa tinha oportunidade de ser SRE num outro time durante um X tempo. Legal. Então ela ia ser o estagiário lá, ia tomar uma chicotada, descobrir como é que é a vida. Mas
Pensando isso no nosso dia a dia comum aqui, nesse cenário que você falou, é comum que a gente saiba sobre o nosso pedacinho. Eu sei sobre essa aplicação que eu estou trabalhando, e às vezes, no máximo, um pontinho ou outro que eu me conecto. Se eu quero crescer a minha carreira, né, e se eu quero caminhar, nem precisa ser para ser gerente ou não, né, eu posso continuar sendo técnico, mas quanto mais eu acredito, né, quanto mais eu conseguir compreender e esticar os meus braços para o restante do sistema, mais eu consigo aprender e mais eu consigo dominar sobre novos problemas, né? Na verdade, a gente é pago para resolver problemas, né? Por isso que a gente tem um contra-cheque, né? Exato, eu concordo. Eu acho que, assim, quando as pessoas perguntam, geralmente, assim, será que eu tô pronto para ser sênior? Será que eu tô pronto para ser principal, staff, fellow? Enfim, essa progressão de carreira técnica, né? Vamos tirar aí a parte da parte de gestão, onde é um pouco diferente, mas na parte quando você vai na carreira em Y ali pro técnico, eu acho que é exatamente sobre isso que você está falando. Eu acho que é quanto que você consegue abraçar e quanto que você consegue ter influência ao seu redor. Quando você é sênior, você tem uma influência muito grande, por exemplo, ali no seu time, no seu projeto, nas tecnologias que são realmente o escopo do que o seu time faz. Quando você vai para depende da empresa, né, mais um principal, um staff, você já tem uma influência um pouquinho mais horizontal, ou seja, você consegue influenciar até em decisões um pouco mais negociais e tecnológicas de quem está ao seu redor, seja ali dos seus serviços de upstream, downstream, ou não, ou enfim, um pouco mais longe, mas que estão perto do seu negócio, e aí você vai crescendo cada vez mais o nível de influência, onde você vai tendo um entendimento geral da stack inteira ali, do seu sistema inteiro, da sua empresa, onde você é aquela pessoa referência. Por quê? Porque você tem o conhecimento do que as coisas fazem, por que elas são daquele jeito, e você consegue influenciar cada vez mais com embasamento sobre as decisões e tudo mais. Eu acho que esse é o principal, assim. Lógico, e isso tudo faz parte, assim, tem também os soft skills, que você não tem influência se você não tiver soft skills, né? Faz parte ali do crescimento, acho que profissional de qualquer um. Não adianta achar que você vai ser ótimo em inverter uma árvore binária, e quanto melhor você é em inverter uma árvore binária, você vai aumentar de nível na sua carreira. Por que não? Chega uma hora que para. Eu acho que se você não quiser ter soft skills, desenvolver suas soft skills, você vai parar no máximo em um sênior ali, e você não vai passar disso, porque é isso que assim que é a vida, né? Acho que não adianta. A menos, se você quiser só ter hard skills, né? Cria sua própria startup e trabalha sozinho, total, isolado, né? E aí, de repente, você segue. E ainda assim, você vai ter que vender o seu produto para alguém, e para isso, você vai precisar de soft skills. Exatamente. A não ser que você arranje um sócio que é só especialista em vender, né? Aí é outra história. E ele não fala com você. Exato. Exatamente. Eu falo pro meu time, né? Eu tento explicar isso, assim. Eu falo que soft skills, a parte de política mesmo, que você tem que fazer numa empresa, não adianta. Você tem que fazer política. Eu falo que é uma ferramenta, assim como é a tecnologia, para você atingir o seu objetivo. Então, assim, eu trato, assim, eu não sou, eu diria, intrinsecamente uma pessoa sociável, ou uma pessoa que é política, enfim, mas eu lido como a minha persona de trabalho, ela, enfim, ela é assim, eu sei que eu preciso dessas habilidades para eu me desenvolver na minha carreira, então desenvolvo elas assim como eu desenvolvo minha parte técnica. Eu aprendo como que funciona, de forma empírica, eu testo, enfim, eu testo a comunicação desse jeito, testo daquele jeito, e você vai aprendendo. Então é uma ferramenta. Eu sei que se eu quiser conversar com aquela pessoa que eu já mapeei qual que é o perfil dela, eu tenho que me comunicar dessa forma. E é uma ferramenta, não quer dizer que eu me comunico dessa forma, quer dizer que essa comunicação tem que acontecer dessa forma. Esse é o protocolo. Eu tenho que usar TCP, eu tenho que usar, enfim, o DP, enfim, não interessa. Interessa que, para me comunicar com aquela pessoa, eu me comunico com esse contrato, e é isso. Pô, Flávio, isso que você falou vem muito assim, muito legal você ter falado isso. A gente gravou alguns episódios, né, eu tô intercalando episódios técnicos e não técnicos assim, ou não tão técnicos, e eu já falei isso em outro episódio aqui, que eu descobri talvez há uns 3 ou 4 anos agora, que eu tô dentro do espectro autista. E aí eu fui cada vez mais estudando e aprendendo um pouco mais. Calma aí, né, pessoal? Estudando bem naquelas, tá bom? Mas entendendo algumas coisas, algumas táticas, algumas coisas que a gente faz, às vezes, naturalmente, né? Ou talvez sem pensar, mas para escapar de algumas armadilhas. Então, normalmente, pessoas dentro do espectro autista, elas copiam o que outras pessoas fazem. Independente de quem seja a outra pessoa. Ela
tenta copiar. As pessoas podem olhar aqui e falar, mas João, você grava o Cubicast, ou você vai no Meetup, e sei lá o quê. É uma persona, é um personagem, assim. Depois que eu saio do Meetup, eu vou dormir por 3 dias, eu vou ficar sem falar com ninguém, pra poder... Acabou a bateria social, já era, né? Até recarregar. Não falo com o cachorro na chegada, é isso, não tem mais nada. Mas porque eu entendo que isso é importante. E é importante para uma carreira que eu quero construir. Eu gosto de fazer isso, né? Eu acho muito legal. Então, eu quero ir nesse caminho. Eu entendo que esse é um preço necessário a ser pago. E aí eu faço isso. Às vezes eu vejo pessoas menosprezarem essas habilidades que eu vejo como essenciais. Você se comunicar bem, mesmo numa war room. Você conseguir estar sobre estresse terrível, né? Seu chefe falando de um lado, o horário comendo do outro, né? E você ficando estressado e aquilo que não flui. E mesmo assim você conseguir se comunicar com clareza e dizer para as pessoas, olha... Isso é o que eu falo assim, eu acredito que hard skills são inversamente proporcionais a soft skills. Acho que parece que quanto mais inteligente a pessoa é ali tecnicamente, mais dificuldade ela tem em se comunicar efetivamente com pessoas que não são técnicas, né? E aí, eu tinha uma pessoa num time meu que era a melhor, a pessoa mais inteligente que eu já conheci como desenvolvedor, e ele era péssimo em se comunicar. Parecia assim, sabe quando a pessoa se comunica falando que tudo é óbvio, vai conversar com uma pessoa executiva e fala assim, pô, mas você não entende isso, é óbvio que eu tô te falando? E aí, o que eu comecei a falar pra essa pessoa foi, vamos fazer o seguinte, quando você for escrever uma mensagem pra alguém, manda pra mim primeiro, e aí eu vou te ajudar a fazer a modificar essa mensagem, e você vai mandar pra pessoa. E você vai tentar observar a mudança de, assim, qual que é a diferença da resposta que você vai receber entre o que você manda e o que a gente está mandando junto, e aí você vai ver o que você prefere. Qual que é o tipo de resposta que você prefere? Você prefere receber uma resposta onde a pessoa vai fechar a porta na sua cara e você não vai mais conseguir resolver o problema com aquela pessoa, ou você vai conseguir ser um pouquinho mais polido ali, conversar com aquela pessoa e vai ter ali, então, a empatia e vai ter ali a colaboração. E aí, assim, eu acho que exatamente isso, assim, eu acho que a pessoa, quando muitas vezes falta para as pessoas, eu acho que a palavra coaching, eu falo coaching porque, enfim, do idioma do inglês, né, o coaching, mas seria ali o treinamento, ou a ajuda, enfim, de alguém que tenha um pouco mais de experiência para conduzir esse tipo de mudança mesmo, né? Ensinar como que se comunica, porque às vezes a pessoa acha que aquela comunicação é assim, eu tô sendo direto e pronto, mas não é necessariamente como a pessoa recebe, né? Não necessariamente o jeito que você envia é o jeito que a pessoa recebe. Então, eu acho que é exatamente isso que as pessoas não conseguem, assim, têm dificuldade de entender, e muitos ambientes de trabalho têm a dificuldade em reconhecer isso nas pessoas técnicas. Como que eu vou conseguir preparar essas pessoas técnicas para terem uma comunicação mais efetiva com pessoas não técnicas? Porque você acaba tendo essa parede que essas pessoas não se conversam, essas pessoas têm que se conversar. Porque você não pode ter ali sempre aquela pessoa que está na reunião mediando, porque ele é o cara que consegue traduzir linguagem técnica para não técnica. Não, você tem que ter, as pessoas técnicas têm que ter a habilidade de abstrair um problema de forma que uma pessoa executiva entenda, e a pessoa executiva tem que também ter a habilidade de entender um pouquinho ali dos critérios técnicos, né? E vice-versa. Então, assim, eu acho que falta muito hoje em dia, em ambiente de trabalho, isso. É as pessoas reconhecerem e terem um pouquinho desse assim, treinarem essa troca de comunicação interdepartamental, vamos dizer assim. É muito legal como esse episódio começa extremamente técnico, né? E a gente tá falando sobre soft skills de novo, né? Mas, ó, exatamente. Pra você que tá ouvindo isso, é inevitável. A gente, como empresa, você não pode ter uma duplicação do tempo, triplicação, sei lá, porque o técnico vai falar pra alguém vai traduzir pro outro lado. Aí isso volta, e aí depois traduz pra você de novo, sabe? Eu vejo... Exatamente. A gente conta piada, né? Eu gosto de piadas e gosto de rir de bobagem. Então, eu adoro aquelas piadas de tipo, o Scrum, né? Ele fica perguntando, e aí, já tá pronto? E aí, já tá pronto? E aí, já tá pronto? Né? E a gente, como técnicos, fica reclamando disso, né? Elimina essas pessoas e dá o salário delas pra mim. Não dá, porque vocês não sequer preenchem uma task. Exato. Vocês sequer conseguem escrever pra pessoa o que você tá fazendo, ou gastar 5 minutos, sabe? Exatamente. Que, tipo,
meu teclado vai cair. Eu acho que, assim, hoje em dia tá tão mais fácil, eu acho que hoje em dia tá tão mais fácil com o advento aí das AIs, né? Uhum. Assim, às vezes LLMs. Por exemplo, eu uso muito lá na empresa, a gente pode usar o Gemini, né, do Google. A gente é autorizado a usar só o Gemini, a gente não pode usar o ChatGPT. Mas o Gemini tem uma funcionalidade tão legal que são as gems. Não sei se você já viu as gems. Seria como se fosse uma LLM ali pré-treinada, que você coloca um prompt, onde você pode falar o que ela vai impersonar. Por exemplo, ela já tem como padrão lá um pair programmer, tem um mentor de carreira, tem acho que um treinador de linguagem, enfim. E você pode criar suas gems personalizadas, onde você vai pegar o exemplo lá. Então, eu uso muito exatamente isso. E a gente tem uma lista, quando a gente vai fazer um deploy, de todos os tickets. E aí você consegue, enfim, ver código, fonte e tudo mais. E aí eu escrevi a minha gem, o que eu faço? Eu exporto ali o CSV dos giras que a gente tem, que tem os detalhes dos tickets, e eu jogo nessa gem e ele me retorna um parágrafo com o que eu tenho que mandar para minha liderança sênior para avisar o que a gente está subindo ali aquela semana. E isso facilita a vida demais, porque eu não preciso traduzir necessariamente, eu só vou ler se realmente faz sentido de acordo com o que a gente vem conversando durante a semana e tá pronto. E o desenvolvedor pode usar isso também, entendeu? Então, mesma coisa, ele consegue usar o cursor, por exemplo, para chegar ali e perguntar: meu PM está me perguntando esse código aqui. Como que eu consigo responder para ele? O cursor vai vir lá na sua base de código, vai ler e vai processar e vai responder com um parágrafo exatamente o que você fez, só com uma linguagem um pouco mais humana. E aí você, assim, você consegue usar seus hard skills para jogar uma mensagem que seria o seu soft skills. Então você está conseguindo automatizar os seus soft skills, entendeu? Então acho que é uma questão só de raciocínio mesmo e de entender o que essa pessoa tem que receber. Não interessa como essa informação chegue nessa pessoa, mas tem que chegar de uma forma que ela entenda. E aí a gente consegue usar a tecnologia para isso também, assim. Não precisa necessariamente você ser a pessoa mais elucidativa e conseguir fazer um texto gigante explicando com palavras rebuscadas. Não. A inteligência artificial ali, o LLM, vai fazer isso para você. É só você revisar ali, porque se você não conseguir entender em linguagem humana o que você fez tecnicamente, aí você aí você tem que treinar, né? Não faz sentido. Mas então, assim, eu acho que você consegue sempre traduzir o que você está fazendo tecnicamente usando a AI, né? Eu acho que são os usos para o seu dia a dia que você consegue usar, que talvez sejam até um pouquinho mais saudáveis do que você só usar para código, enfim. Legal. Eu gosto muito de alegorias, né, para poder entender alguma coisa. Talvez porque eu sou burro, mas eu gosto de alegorias que tendem pro humor, assim, e tudo, né? E eu adorei ela, calculadora, né? Lógico que esse episódio não podia passar e a gente não falar, né, da calculadora. Sim. Então, bom, é claro que depois de ter dado entrevista para a Globo, aqui nós somos um veículo um pouco menor, né? Como que foi pra você, tipo, cara, ter essa ideia e falar, sim, eu vou fazer isso aqui e vai servir pra eu poder explicar pra tudo? Então, a calculadora, eu comecei com a calculadora, assim, eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos, ele tinha uma planilha que ele fazia exatamente isso, ele calculava o quanto que ele ganhava pra fazer cocô no escritório. Era isso que ele fazia. Um dia ele me contou isso. E era a época que eu tava aprendendo a desenvolver Android. Isso, sei lá, 2013, 2014, enfim, no comecinho ali. O Android ainda, sei lá, 5, 4, enfim. E aí eu fiz um aplicativo Android da calculadora, porque eu queria aprender Android mais, usar algumas coisas ali do Android, e eu pensei que seria uma boa estratégia. Enfim, saiu, acho que nem tá mais na loja do Android, porque vai evoluindo, eu não fui dando manutenção, saiu da loja. E aí eu tava querendo fazer um projetinho agora, ano passado, retrasado, nem lembro mais, sobre sistemas distribuídos. Foi ano passado. Sobre sistemas distribuídos. E aí eu pensei, eu vou usar a calculadora porque eu preciso, de alguma forma, chamar atenção pro meu conteúdo. E talvez eu consiga sair um pouquinho da minha bolha, né? Porque quando você faz conteúdo muito técnico, você tem o seu público é sempre limitado. E eu queria expandir um pouquinho mais para aquelas pessoas que não necessariamente pesquisassem sistemas distribuídos, mas que pudessem receber isso ali de forma passiva e talvez se interessar. E aí eu fiz a calculadora porque envolveria ali algumas coisas, assim, tipo, comunicar com a API do Google Maps,
usar uma função serverless, fazer um deploy na Vercel, enquanto faz um outro deploy ali no Google Cloud, e aí você brincar com uma arquitetura um pouquinho mais complexa do que geralmente as pessoas fazem no dia a dia ali dos projetinhos pessoais e tentar chamar um pouquinho a atenção, porque eu também gosto muito de alegorias, como você falou. Eu gosto de usar o humor, assim, para aprender, porque eu acho que você consegue, talvez, quebrar um pouquinho a expectativa. Você começa falando, por exemplo, eu tenho um vídeo do Instagram, acho que o vídeo que mais teve view no meu Instagram foi exatamente da calculadora, teve lá mais de 1 milhão de views, porque eu começo falando assim, o Casimiro falou do meu app, a Band falou do meu app, e aí depois eu falo um pouquinho do que é tecnicamente a calculadora. E aí você consegue quebrar a expectativa, porque o cara começa vendo uma coisa e termina vendo outra coisa. O que eu mais recebo nas minhas mensagens, principalmente do TikTok, que eu acho que é uma rede que as pessoas assistem mais querendo aprender do que o Instagram, acho que o Instagram as pessoas acabam vendo um pouquinho mais para entretenimento, as pessoas falando assim, nossa, eu não programo, eu não faço a menor ideia de tecnologia, mas eu sempre vejo seus vídeos porque eu gosto. Porque eu faço aqui na natureza, já também quebra a expectativa. Às vezes eu, sei lá, já teve um que eu fiz caindo no chão, porque eu tento quebrar a expectativa para falar um conteúdo técnico, que é o meu objetivo final, né? Então, eu acho que eu sempre tento exatamente isso, a quebra da expectativa. Calculadora foi uma, esses vídeos na floresta são outros, e aí eu vou tentando aí, de alguma forma, fazer as pessoas gostarem um pouquinho da área da tecnologia, né, sistemas distribuídos, e quererem aprender um pouquinho mais do que só fazer um CRUD, não desmerecendo quem faz CRUD, mas que a computação é uma área tão ampla que tem tantas oportunidades. Por exemplo, você trabalha com Kubernetes, dá para você fazer a sua carreira inteira e você não vai aprender tudo que você poderia fazer, todas tudo que o Kubernetes teria a oferecer ali tecnologicamente. Eu trabalhei com Java há muito tempo, muito difícil você ser um especialista em Java por muito tempo, porque evolui, as coisas evoluem. Então, um sistema distribuído, só o que eu falo em um Hills, geralmente, dá para a pessoa passar ali, sei lá, meses estudando tudo que eu falo. Eu tento só dar um gostinho, né, de tudo, para as pessoas saberem o que está ali presente na nossa área e talvez expandirem um pouquinho. Às vezes o cara é frustrado, eu trabalho com Java a minha vida inteira, com Spring, eu queria sair um pouquinho, mas não sei o que eu quero estudar. Aí ele vê um vídeo de segurança e ele fala, aí ó, que massa, eu posso estudar segurança e posso ser um especialista nisso e posso ganhar ali, pagar meus boletos fazendo uma coisa que eu realmente gosto e não necessariamente fazendo isso aqui que já deu na minha vida, né? Tá bom, que da hora. Mas eu gosto de Java, tá? Eu falei mal de Java aqui, mas eu gosto de Java. Tá? Ah, não, mas aqui tá liberado. Pagou minhas contas por muitos anos. Aqui tá liberado, porque a gente só conta piada de Java aqui, né? Só piadinha leve. Aí é pesada, se for piada de Java é pesada, hein? Flávio, olha, pra gente encerrar esse episódio aqui e aproveitar os últimos minutos de quem tá cagando no trabalho ou escutando esse episódio, qual que é a sua dica final aí? Qual seria a sua recomendação que você deixa para os nossos ouvintes ou assistentes? Seguinte, como diria Tebilu, busquem conhecimento, né? Eu acho que, não conhecimento de tecnologia em geral, assim, eu acho que é conhecimento em tudo. Eu acho que todo tipo de conhecimento, de alguma forma, contribui em algum momento da sua vida, né? Seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal. Eu falo isso como uma pessoa que foi conhecida na adolescência por ler páginas da Wikipédia aleatoriamente, porque eu gostava de aprender conteúdos diversos. E eu acho que sempre vai ter alguma coisa ali que vai te ajudar na vida, né? E é interessante, conhecimento. Pra que você vai fazer uma coisa que, assim, a gente precisa do nosso tempo de entretenimento, mas você consegue se entreter aprendendo também. Eu falo isso porque, por exemplo, meu filho tá aprendendo a ler e ele tá jogando Pokémon agora. E a melhor coisa que ele faz de jogar é Pokémon. Por quê? Porque tem muito texto. E ele lê muito no joguinho do Pokémon e ele tá aprendendo a ler, eu acho que de forma até rápida, porque o Pokémon ajuda bastante. Então, assim, ele tá aprendendo e tá se divertindo ao mesmo tempo. E eu também, eu procuro aprender um pouquinho e me divertir ao mesmo tempo. Muito bom, muito bom. Olha, então, se você que tá nos ouvindo quer aprender e se divertir, tem muito espaço. Lá no Instagram do Flávio, né? Trilha Info, tá? Para você que não pegou ainda, então tá aqui nos comentários ou em algum canto, depende de onde você tá, né? Mas tá aqui, Trilha Info. Ele tem o dynamos.net, certo, Flávio? Que aí é um curso
de sistemas distribuídos. Exatamente. Que até tem uma introdução ali. Ele é um simulador, assim, eu gosto de falar, assim, eu tento fazer ele ser complementar ao que eu falo no Instagram, né? Uhum. A ideia não é ter um ensino premium, lá não é uma parte onde você vai aprender mais do que você aprende vendo os meus vídeos, mas ele tem muitas formas de você aprender de forma concreta. Então, assim, vai ter ali escrito, não tem vídeo lá, todos os vídeos que eu fizer vão ser sempre abertos, mas ele tem ali os conceitos teóricos escritos e você tem simuladores onde você consegue aprender ali os conceitos. Por exemplo, eu quero aprender o que é um load balancer. Você vai ter um simulador ali de load balancer visual, você não precisa saber programar para você usar, mas você vai aprender qual que é a diferença entre um round robin e um list connections, por exemplo, de load balancer. O round robin, já dando spoiler, é quando você está sempre ali sequencialmente distribuindo a carga, e o list connection você está distribuindo a carga para quem tem menos conexões. Com isso você está ali, enfim, sempre depende do seu caso de uso. Mas a ideia é a pessoa poder fixar um pouquinho o conteúdo sem precisar entrar lá na AWS, instanciar criar uma conta e colocar um load balancer para funcionar lá. Ele consegue ver e aprender para o dia que ele precisar implementar. Ele sabe como é que funciona e o que aquilo ali quer dizer, né? Massa. Olha, e parabéns, porque é muito bonito o seu site e esses simuladores, né, são muito bem feitos assim. Parabéns, muito da hora mesmo, tá? E para quem quiser, quem tiver no trabalho aí, cocoladora.com, tá bom? É aí que você vai acessar o projeto. Deixa lá, tem avaliação de banheiro também, público. Muito bom, tá bom. Olha, obrigado para você que nos ouviu ou nos assistiu até agora. Para você que tá só ouvindo, tem vídeo também no Spotify, você pode escolher, né, agora. No YouTube também é a mesma coisa. Se você estiver assistindo no YouTube, também tem como ouvir. Muita gente vem falar, João, o Cubicast está duplicado lá no YouTube. Não tá. É o YouTube que funciona desse jeito. Tem vídeo e tem áudio, tá bom? Você pode ouvir enquanto você corre ou você pode assistir enquanto você caga. Escolhe, tá bom? Agora, como uma criança da quinta série, fiquei preso nesse tema, só vou falar disso o resto do dia, né? Então, para você não ficar preso até aqui, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.